Bom dia, meus amores! Muito feliz de encontrar vocês de novo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito gostoso. O tema da nossa conversa de hoje são anjos da guarda ou espíritos protetores. Pois é, muitas religiões acreditam, e o termo usado era esse, anjo, né, principalmente entre os católicos, que todos nós teríamos um anjo, um ser angélico, que tem a responsabilidade de proteger cada um de nós durante a nossa vida. Muitas pessoas acham que o anjo não tem mais o que fazer e ficam de vigia do lado da gente 24 horas por dia. Será que é assim? Pois é. Kardec, lá atrás, por causa dessa crença em anjos guardiães, ele perguntou para os espíritos se existiam anjos da guarda ou algum espírito, algum ser que se responsabilizasse de alguma forma por nos auxiliar durante a nossa vida. E os espíritos responderam que cada um de nós possui um outro espírito que nos protege. É como se fosse um irmão nosso, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais preparado do que nós e que vai nos acompanhar durante a nossa existência e em algumas situações até mesmo em mais de uma existência. São espíritos que gostam de nós, que nos amam. E olha que em muitas situações eu acho que eles amam mais do que os nossos melhores amigos aqui na Terra e que vêm com a responsabilidade, porque eles assumem esse compromisso diante de Deus, eles vêm com essa responsabilidade de nos auxiliar na nossa existência. Sabe quando a gente tem na escola a figura daquele aluno que está um pouco mais adiantado e ele fica como se fosse um monitor, ajudando o aluno que está nas séries anteriores a ele, nas matérias, nos exercícios, nas dificuldades? Pois é, o espírito protetor ele seria como se fosse isso na vida da gente. Ele nos acompanha desde o momento em que nós escolhemos encarnar. E como eu mencionei antes, em muitas situações eles nos acompanham em várias existências diferentes. Normalmente, até por volta dos 7, 8 anos de idade, eles ficam quase que diariamente do nosso lado. Porque esse período inicial da nossa infância é o período em que o nosso processo reencarnatório ele está se completando. Ué, como é que é isso, Rogéria? Mas eu já estou nascido, vivo aqui, como é que está se completando? Pois é o período que é necessário para a gente, enquanto espírito, tomar consciência e posse concreta de todas as funções do nosso corpo. Eu vou falar de uma forma que pode parecer um pouquinho esquisita, mas é como se o nosso corpo fosse uma máquina que nós estivéssemos aprendendo a lidar, a mexer, a usar essa máquina. E é como se esse período do nascimento, até por volta dos 7, 8 anos de idade, fosse um período de curso, um período preparatório para a gente aprender a movimentar tudo que essa máquina tem. E nesse período a gente fica mais frágil, porque a nossa reencarnação ainda está em processo de consolidação e está em processo de completude, se é que a gente pode falar assim. E exatamente por causa disso, o nosso espírito protetor, ele fica do nosso lado, ajudando nessa fase para que a encarnação dê certo, para que a encarnação se complete, no sentido biológico da coisa, no sentido de sobrevivência mesmo. Depois desse período, como a gente já está mais consciente da nossa vida aqui, ele começa a dar um pouquinho de espaço. É como se fosse aquele monitor que está vendo que o aluno já consegue fazer algumas coisas sozinho, então ele vai vendo se o aluno vai conseguir, se não vai, porque ele já sabe a maior parte daquilo que ele precisa. Ou então é como se fosse uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta e depois que ela dá os primeiros passos, o pai vai começando, tira a rodinha, deixa ela andar um pouquinho sozinha, que é para ela ganhar força, ganhar energia. Com a nossa encarnação acontece mais ou menos isso. E o nosso espírito protetor, ele vai dando espaço para a gente tomar as nossas próprias decisões. Ah, significa que antes a gente não tinha decisão? Vamos falar sério? Criança de 3, 4, 5 anos de idade consegue decidir alguma coisa importante da própria vida?
Ai da gente se não fosse o nosso pai e a nossa mãe lá atrás para dizer o que era certo e o que era errado. O espírito protetor, ele vai nos acompanhar a nossa existência inteira. Inteira mesmo. Até nas horas em que a gente está fazendo as piores escolhas da nossa vida, ele está lá do lado, acompanhando. Ah, mas por que ele não impede a gente de fazer a coisa errada? Porque nós temos liberdade, livre-arbítrio, direito de escolha. Se eu escolhi seguir por um caminho, ele não vai me puxar pela orelha e me colocar no caminho certo. Porque eu tenho consciência do que é certo e o que é errado. Se eu escolhi pelo caminho errado, eu vou ter que depois voltar e fazer o caminho certo. Não é isso que a gente conversou lá atrás quando a gente falou sobre a dor? Que quando a gente escolhe se afastar do caminho do bem, a gente sofre um pouquinho, que é a consequência daquela escolha errada que eu fiz? Pois é, o espírito protetor, ele vai nos auxiliar. Ah, Rogério, mas então ele vai deixar sempre eu ir para o caminho, mesmo que seja errado? Vai. Só que ele vai ficar assim, fulano, faz isso não. Ciclano, presta atenção, você vai cair ali na frente. Aí como é que eu presto atenção nisso? Como é que eu sei que ele está realmente me orientando desse jeito? Por quase que intuições. Na maior parte das vezes, quando a gente escolhe um caminho errado, parece que tem uma voz pequenininha lá na nossa cabeça dizendo pra gente que aquilo não é uma boa ideia. Só que na maior parte das vezes a gente escolhe deixar aquela voz de lado. É muito frequente dessa voz pequenininha ser o nosso espírito protetor chamando a nossa atenção, convidando a gente a ir para outro caminho, fazendo a gente pensar no que realmente a gente está escolhendo ou não para a nossa vida. Ele tem que respeitar a nossa escolha, e ele respeita. Mas isso não significa que ele não esteja do nosso lado preparado para a hora que a gente quiser voltar. É isso que os irmãos mais velhos fazem com a gente. Nos orientam, nos amparam e estão prontos para nos acolher nos momentos em que a dificuldade aparece. Um beijo grande para vocês e até a próxima.